bom dia para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, viu, ao nosso programa Manhã da Piedade. Hoje é segunda-feira, gente, dia 22 de outubro de 2018, já final do mês de outubro de 2018, né? E é muito bom começar mais uma semana com você, viu? Você me fazendo companhia, interagindo conosco, participando do programa. Muito obrigada. E hoje é dia do enólogo. Também dia de atenção à cegueira e dia do paraquedista. Também celebramos, dia 22 de outubro, São Donato. Então vamos abraçar toda esta turma, né? Que celebra esse dia especial, todos os devotos também de São Donato, que hoje é dia dele. Então todas as nossas orações ao santo do dia, não é? Olha só, e o programa de hoje, como sempre, todos os dias está repleto de atrações, tá bom? Nós vamos falar, por exemplo, de economia doméstica, é um assunto que te interessa. Você tem problemas em organizar as suas contas aí em casa? Por exemplo, quando vai ao supermercado, compra mais produtos do que realmente você precisa? Então, o programa de hoje foi feito para você, viu? Fique ligado, porque nós vamos falar sobre economia doméstica e tem muita dica legal para você. Nós também vamos falar sobre solidariedade. Gente, são projetos acolhedores que espalham amor e também ajudam as pessoas a melhorarem a qualidade de vida. E hoje ainda vamos falar sobre osteoporose, que é uma doença muito silenciosa e que atinge cerca de 10 milhões de pessoas no Brasil. E aí, como se prevenir dessa doença, né? O que caracteriza a osteoporose? Daqui a pouco, então, nós vamos falar sobre isso aqui no programa. E claro, hoje você vai conhecer a história de mais uma paróquia. É a paróquia São Lucas, que fica no bairro Palmares, na região nordeste de Belo Horizonte. É a minha paróquia na TV aqui no nosso programa, viu? E para você começar o dia bem informado, agora nós vamos direto à redação da Rede Catedral de Comunicação Católica, conversar com o repórter André Cristino, o repórter André que tem as principais notícias do dia. Bom dia, André, seja bem-vindo. Bom dia, Síria, bom dia a todos. Vamos começar falando aí de um acordo entre o Brasil e o Chile. Eles fizeram um acordo que confirma um acordo prévio entre o Mercosul e o Chile. O Brasil hoje, ele é o principal parceiro econômico do Chile na América Latina. O Chile já investiu mais de 31 bilhões de dólares aqui no Brasil. E o Chile é o segundo maior parceiro comercial do Brasil na América do Sul. Eles tiraram tarifas aí de 17 temas, entre eles o comércio de serviços, o comércio eletrônico, telecomunicações, micro, pequenas e médias empresas. Esses serviços aí não serão mais tributados entre os dois países e aí a primeira medida que será tomada será suspensa a cobrança do roaming internacional, que é aquela taxa extra que é paga para você usar os dados móveis do celular e até fazer ligações fora do seu país. Então, o chileno que estiver no Brasil e o brasileiro no Chile não vai pagar mais pelo roaming internacional essa taxa extra. Bom, uma boa notícia então para o bolso do consumidor chileno e brasileiro, né, André? Agora, André, esse final de semana nós tivemos despedida, né? Conta pra gente aí. Pois é, o Coronel Afonso, como era conhecido, um dos braços direitos do ex-presidente Juscelino Kubitschek, ele morreu aos 102 anos, ele estava internado em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, desde quinta-feira, quando sofreu um infarto. Ele fez parte da comitiva que, em 1956, ele enviou um documento para o Congresso Nacional para que o governo fosse transferido para a região centro-oeste, lá para Brasília. Ele ficou em Brasília junto com o JK durante todo o tempo, só saiu de lá quando o JK foi exilado politicamente durante a ditadura para Paris. Ele o acompanhou, depois retornou para o Brasil e até 2016, quando ele completou 100 anos de idade, ele era presidente do Memorial JK. Agora, André, tem novidades aí para os candidatos ao Enem? Já temos prova, o primeiro dia de prova já é no dia 4 de novembro, né? Então, os estudantes, os alunos estão todos ansiosos, né? Tem novidade? Pois é, menos de 15 dias para começar o Enem e hoje foi liberado a impressão do cartão onde tem o local da prova. A impressão desse cartão não é obrigatória, mas o Ministério da Educação recomenda para facilitar a localização e evitar problemas durante a prova. Para imprimir esse cartão é só acessar o site enem.inep.gov.br/participante. Vale lembrar que o Enem será realizado nos dias 4 e 11 de novembro, mas é bom ficar ligado porque no dia 4 começa o horário de verão. Então não vai perder o horário da prova, hein, gente? Isso é muito sério, tem que ficar atento aí ao relógio, né? Agora, André, para encerrar o nosso bate-papo, vamos falar de futebol. Foi um final de semana aí de muita alegria, de muitas comemorações para o time do Cruzeiro e de expectativa para os atleticanos, porque Leverkusen reestreou no comando do Galo, né?
Pois é, o Levi reestreou, né, a quinta passagem dele pelo Atlético. Ele, quando chegou, falou que não conhecia muito o grupo do Atlético, então poucas mudanças fez. O Atlético até jogou bem contra o Fluminense, criou oportunidades, teve um pênalti que o Fábio Santos desperdiçou, e aí tem aquele ditado, quem não faz, leva, acabou perdendo por 1-0 com o gol do Luciano. Já o Cruzeiro fez uma festa antes da partida contra a Chapecoense, apresentando a taça da Copa do Brasil, a sexta taça para os torcedores, e aí dentro de campo venceu fácil. 3-0, e aí pensando só no brasileiro, é bem possível que o Cruzeiro consiga bons resultados até o final da competição. Bom, segue comemorando então o time do Cruzeiro, né? André, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, viu? Bom dia para você. Bom dia a todos. Bom, depois de falarmos sobre futebol, sobre Enem, gente, vamos falar de economia agora? Pois é, ter hábitos de economia dentro da sua casa é algo essencial, não é mesmo? Você concorda comigo? Tem que economizar, né? E é importante ter uma organização frequente sobre as finanças domésticas. Até mesmo, gente, para evitar aquela dorzinha de cabeça quando o orçamento mensal extrapola. E aí, o que fazer, hein? E você que está em casa, sabe como organizar as suas finanças? Não? Bom, então, para esclarecer as suas dúvidas e dar dicas sobre economia doméstica, eu recebo aqui no estúdio hoje a coordenadora institucional do Movimento das Donas de Casa de Minas Gerais, a Solange Medeiros. Bom dia, Solange. Seja bem-vinda à Manhã da Piedade. Bom dia, é com muito prazer que estou aqui para falar com vocês. Solange, então, economia doméstica é um assunto que interessa a todos, homens, mulheres. Qual o primeiro passo para organizar tudo em casa e garantir essa economia, hein? Verdade, Siri. A gente costuma dizer lá no movimento que economia doméstica deveria ser uma matéria, né? Não seria só economia doméstica, mas educação para o consumo. Deveria ser uma matéria que constasse dos currículos, porque desde a tenra idade as pessoas deveriam aprender determinadas coisas sobre como lidar com os recursos, né? Sejam eles financeiros ou os recursos naturais, tudo aquilo que nos rende alguma coisa. E por quê? Porque desde a tenra idade é quando a gente absorve mais as coisas. Sim. Vamos crescendo e vamos sabendo lidar principalmente com o dinheiro. Porque o que nós vivemos hoje, independente de crise mundial, de crise financeira, econômica no país, a gente precisa e deve ter uma visão econômica, né, das coisas. Independente se o país está em crise ou se a nossa economia está bem ou mal, nós não podemos gastar mais do que recebemos. O primeiro passo é isso, então. E tem que colocar no papel, fazer conta mesmo, claro, né? Tudo tem que ser levado em conta. E vivemos hoje também uma outra realidade, que é a do dinheiro que não é uma moeda, que é o dinheiro que é um cartãozinho de plástico. Então, os cartões que vieram para facilitar a vida de todo mundo, em muitos casos, e a gente encontra, são milhares, ele, ao invés de facilitar, ele atrapalha muito mais. Porque pelo fato da pessoa não conhecer nada de educação financeira, ele usa o cartão como se aquilo fosse lhe dado de presente. E as parcelas vão acumulando e vai virando uma bola de neve. Vão acumulando, ele começa a pagar só o mínimo, que a gente sabe, todos nós, onde vai dar, né? Que aquilo vira um buraco, aquilo representa uma taxa em torno de 400% ao ano de juros que a pessoa está pagando. É muita coisa, né, E vai formando um buraco que não tem. Temos hoje já, né, reconhecido no país todo, uma categoria de consumidor que é dos superendividados, né? O nosso Código de Defesa do Consumidor está no Congresso para ser, né, atualizado, muito também em cima disso, não só de comércio eletrônico, que é uma coisa muito nova também, mas da classe dos superendividados. Não sabem como sair daquilo, né? Então, já que a pessoa já está aí, já criou aquele hábito, já se tornou um superendividado, precisa ter mecanismos dentro da própria lei que rege a defesa do consumidor para auxiliar essas pessoas. Como que ele vai sair daquilo ali, né? Agora, como que as pessoas podem fazer para cortar gastos dentro de casa? O que você acha que é o primeiro passo que ela fala assim, olha, isso eu posso cortar, isso eu posso diminuir? Na verdade, então, especificamente, né? Falando da vida de uma família, por exemplo, ela tem gastos que são inadiáveis, né? Ela tem gastos que são aqueles que a gente chama de fixos, e os fixos são as despesas com água, luz, telefone, e né? esses não tem jeito. Escola, né? De criança, para quem tem crianças que estudam em escolas particulares, né? E as despesas de alimentação, que é a da sobrevivência da família, né? Então, essas são fixas, você não poderá sair delas, né?
E para essas você tem que dar uma atenção muito maior. Então, as outras que nós chamamos de variáveis, os variáveis, sim, esses nós podemos passar sem roupa nova que vai comprar, sem produtos novos, seja de beleza, seja de enfeite de casa, o que for. Aquele que é variável é onde a gente pode sair fora dele. E ainda mais, dentro do fixo também, nós podemos economizar. Tem como dar um jeitinho ainda, claro, né? Nas compras de supermercado. Compra de supermercado. Energia. Tem uma diquinha ótima. Ah, passa pra gente. Nunca vá ao supermercado para fazer uma compra se você estiver com fome. A gente quer tudo que vê na prateleira, não adianta. São duas muito boas. Não vá com fome e não leve criança. Porque com a presença da criança você estará sempre comprando alguma coisa que não estava na sua lista. A lista é muito importante. Leve uma lista e se atenha a ela. Não Faça fuja, uma lista, né? Não fuja da sua lista. E não leve criança, porque é impossível uma criança começar a pedir alguma coisa. Vê um doce, vê um biscoito e acaba que foge. Primeiro, tem vários fatores aí emocionais, né? É a mãe que não quer negar, é a mãe que às vezes não quer negar por vergonha da criança estar pedindo. Ela sabe que vai extrapolar, ela não vai, mas ela dá assim mesmo. E aí pesa no bolso lá no caixa. Muitas vezes eu não tenho mais filhos pequenos, mas tenho netos, que são os filhos que a gente ajuda a criar, então são novos filhos. E muitas vezes os avós cedem mais que os pais, né? E eles compram, eu vivo isso, compra e faz à vontade e quando no caminho de casa já não tem mais interesse. Às vezes, se é uma coisa que veio embalada numa caixa, ele sequer abriu aquela caixa. Pois é, e aí já pesou no bolso, já Mas era, já pesou, né? pesou no... Agora, deixou de comprar uma coisa da lista para comprar aquilo. Para agradar, né? Para agradar. Agora, é interessante ainda as compras mensais ou não? Já é mais indicado, às vezes a pessoa aproveita uma promoção que tem toda semana, no sacolão, no supermercado. Olha, desde que nós ficamos livres, graças a Deus, do processo inflacionário muito alto, né? Ele ficou lá atrás, no começo dos anos 90, que ninguém mais faz isso, né? Não temos essa necessidade de estocar para ganhar no preço. Né? A gente vê, a realidade é bem outra hoje, porque cada dia que vai, você percebe que tem uma mercadoria que aumentou de preço e que lá no fim do mês, quando vê o cálculo inflacionário, você fala, não pode ter levado em conta aquela mercadoria, né? Mas isso aí é um outro assunto. Mas, enfim, o ideal é comprar promoções, entendeu? Gastar um pouco mais de tempo para sair, né, de um lugar para o outro. Mas vale, né, a pena. Mas vale a pena. Porque, às vezes, se você se atém a um único estabelecimento que ofereceu algumas promoções, ele está te oferecendo exatamente para te levar lá. Então, você compra aquelas promoções e compra o restante das coisas deles, cujo preço é completamente alterado, muito maior que em outros lugares. Então o que você pensou ganhar naquela promoção, no final das contas, você perdeu tudo na diferença de preço das outras mercadorias. Ou seja, vai para comprar tomate que está em promoção, compra só o tomate. É o ideal. Comprar aquilo que está em promoção de cada lugar. Agora, em caso de pessoas que já estão endividadas com cartão de crédito, enfim, porque resolveu fazer as compras no supermercado ou pagar contas ali, qual que é o primeiro passo? O que priorizar nessas compras? Não, priorizar nas compras tem que ser aquilo que é o mais necessário. E o estar super endividado é procurar renegociar a sua dívida. Porque os órgãos também, os bancos, essas financeiras que financiam esses cartões, eles também têm interesse em negociar para que você pague. Como a taxa de juros é extremamente alta, eles sabem que eles têm uma margem que eles podem baixar ali, né? E receber com menos juros, mas receber. Então, pode ser feita essa negociação. Então, negociar, dialogar. Sempre negociar. Tá certo. Solange, muito obrigada, viu, por ter vindo aqui conversar conosco, um assunto tão interessante, um assunto que exige muito cuidado, viu? Parabéns pelo trabalho. Sempre que precisar, estamos aí. Com certeza virá outras vezes, né, gente? Economia doméstica, eu tenho certeza que mexeu com a vida de muita gente no nosso bate-papo hoje, né? Dicas para economizar aí na sua casa. Vamos começar já, então. Bom, e nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos conhecer a história da paróquia São Lucas, que fica no bairro Palmares. Não saia daí.